Muito boa tarde, no ar mais uma edição do Boletim Legislativo com as notícias da Câmara e de São José. Teremos muita informação e prestação de serviço, então você é bem-vindo a seguir aqui com a gente. Conexão com a internet. Mais brasileiros estão tendo acesso à rede. No entanto, para parte da população, a qualidade da conexão é um desafio. Saiba quais são os sintomas da astenia, quadro de fraqueza generalizada que provoca prejuízos físicos e também emocionais. E nessa segunda-feira foi realizada aqui na Câmara Municipal a audiência pública de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Em audiência pública realizada na Câmara, o governo municipal apresentou o balanço das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2024. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, a receita total arrecadada ao longo dos 2 primeiros quadrimestres do ano foi de 3,24 bilhões de reais, sendo que o valor orçado foi de 3,13 bilhões, ou seja, 13,5% a mais do que o previsto. A maior parte da arrecadação foi originada pelo recolhimento de ICMS, com 722 milhões de reais, ISS, com 414 milhões e IPTU, com 297 milhões, que também entraram no ranking. Ainda foram divulgados os dados das despesas da Prefeitura no acumulado de janeiro a agosto deste ano. Ao todo, foram 3,01 bilhões de reais gastos neste período. Para o período, o governo municipal esperava ter uma despesa de 3,03 bilhões. No saldo, os gastos ficaram 0,5% a menos, ou seja, 14 milhões a menos que o previsto. No ranking das despesas, saúde com 526 milhões e educação com 344 milhões de reais. Foram as pastas que tiveram mais investimentos. No saldo final, os dados apresentaram que São José dos Campos teve um superávit de 7,6% no segundo quadrimestre do ano, o equivalente a 231 milhões de reais. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. E faltam 5 dias para as eleições. No domingo, os brasileiros vão às urnas escolher os futuros representantes. Por isso, nossa equipe de reportagem foi às ruas de São José para saber o que a população espera para os próximos 4 anos. As eleições estão se aproximando e é a oportunidade da população decidir qual será o futuro da cidade para os próximos 4 anos. Nas ruas, muitas expectativas e perguntas surgem, como o que a próxima gestão poderá fazer para melhorar a qualidade de vida. Para entender melhor o assunto, vamos ouvir o que mais importa, o povo. Entre as principais demandas da população estão melhorias nos serviços públicos essenciais, como saúde, segurança e transporte. As necessidades são muitas e cada cidadão tem um ponto de vista sobre o que precisa ser feito para que a cidade avance. A parte de acessibilidade e também melhoria dos ônibus, que é mais transporte público em todas as regiões para chegar aqui no centro. No meu bairro tem um problema muito sério que é a descarga de lixo em cima das calçadas, dos próprios moradores. Tem um problema mais cultural, entendeu? Primeiramente a saúde, né? E segundo, a linha de transporte. Tem que negociar com as indústrias, tirar os impostos. E votar com consciência é o caminho para a implantação das políticas públicas. A Tainá é um exemplo disso e sempre pesquisa muito antes de escolher o candidato. Se a gente não escolher certo e a gente que sofre as consequências, então estude os candidatos, pesquise o histórico dele, quais são as suas propostas e projetos, para assim a gente poder fazer uma escolha consciente e não só votar por votar. É importante lembrar que o trabalho do cidadão não termina nas urnas. Após a eleição, é fundamental acompanhar os candidatos eleitos para ajudar a fiscalizar a atuação do prefeito e dos vereadores. A cidadania ativa
não é apenas um direito, mas uma responsabilidade de todos. Tem que fiscalizar cada eleitor que votar no seu candidato, tem que fiscalizar as suas obras, fiscalizar o seu trabalho, até porque ele é pago para isso, né? Eu sou assim, quem eu votei eu fico lá procurando e falando, você prometeu, agora vamos lá fazer. E aí, já está preparado para votar? Exercer a democracia é importante e também um dever de toda a sociedade. O eleitor tem que saber em quem vai votar, né? E realmente, eu particularmente, eu vou selecionar através de uma lupa. Eu falo assim, é como se fosse contratar alguém para trabalhar. Então, você olha o currículo, vê o que aconteceu com a pessoa antes dela ser candidata a vereadora. Então, a consciência já começa você pesquisar quem você quer votar. É isso, né, pessoal? O primeiro passo para construir o futuro que queremos é exercer a cidadania através do voto consciente, né? Outro assunto importante a gente vai trazer agora aqui no boletim. 88% dos brasileiros com mais de 10 anos utilizaram a internet em 2023. E claro que isso representa um avanço. Só para a gente ter uma ideia, uma base mesmo de comparação, em 2016, esse percentual era de 66%. Portanto, o número cresceu. Agora, mesmo com esse dado positivo, pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil mostra que o acesso não é igualitário. Na adolescência, Brian enfrentou desafios para ter acesso à internet. Sem celular e computador em casa, precisou da ajuda de um projeto social para se conectar com o mundo digital. Me trouxe cidadania mesmo, porque é isso. Sem celular a gente acaba sendo meio que um cidadão fantasma, né? A gente não tem conta no banco, a gente não tem documento digital, querendo ou não é muito valioso. Hoje, aos 19 anos, ele se tornou voluntário na ONG e atua como produtor cultural. Agora, conectado, ele auxilia crianças e jovens que, como ele no passado, não têm acesso à rede. Não basta só disponibilizar o acesso, eu tento sempre trazer informação para as crianças, para elas saberem quais as oportunidades e os perigos de ter internet. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil aponta que 84% dos brasileiros com mais de 10 anos são usuários da internet. Mas os dados apontam que o acesso não é igualitário. Apenas 22% desse grupo possui conexão de qualidade para trabalhar, estudar ou acessar serviços essenciais. Será que as pessoas têm os recursos financeiros necessários para ter os dispositivos e a conexão adequada às necessidades que elas têm? A gente fala de acesso a dispositivos, porque a gente sabe que o celular foi super importante para democratizar o acesso, mas que o tipo de uso que ele permite é diferente do que aquele que as pessoas fazem quando usam o computador, né? Estar offline em um mundo hiperconectado pode deixar de fora da vida de muitos jovens a possibilidade de fazer escolhas para o futuro, seja pela falta de acesso à educação, a melhores oportunidades de emprego. Você não consegue acessar boas informações políticas ou de educação, você não consegue acessar boas situações de lazer, né? Porque mesmo que a pessoa, às vezes, ela não consegue ir até um teatro, ela não consegue ir até um cinema por uma questão de renda, com a internet a gente conseguiria democratizar isso, disponibilizar isso para todas as pessoas. Dificuldades essas que são potencializadas a depender da localidade da população. É o caso das periferias e zonas rurais, áreas que muitas vezes não são atendidas por provedores de internet. A gente sabe que ainda há problemas de infraestrutura em regiões mais remotas, áreas distantes. Já tem políticas sendo endereçadas nesse sentido, você tem que fazer investimentos mais localizados, talvez contar com a ajuda de pequenos provedores, que são eles que chegam na ponta, em localidades mais distantes, mas isso também já está sendo endereçado. Para o produtor cultural, o acesso à internet para todos não é o suficiente. A conexão precisa vir junto com a informação. A gente tem que trazer informação principalmente para o público mais velho. As pessoas mais idosas, os mais velhos, eles são os que mais caem em golpe na internet. E na maioria das vezes são pessoas aposentadas, são pessoas da periferia mesmo que entram em dívidas avassaladoras e nunca conseguem quitar essas dívidas. Isso quer dizer pensar em uma conectividade digital significativa. Para a coordenadora do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, é preciso proporcionar uma experiência online segura e produtiva, a um custo acessível. Se a gente pensar o cenário de 15 anos atrás, em 2008, só 1/3 dos brasileiros eram usuários de internet. Só 1/3. E desse 1/3, só metade deles usavam a internet todo dia.
Hoje a gente tem 83%, 84% de usuários de internet no Brasil e todos eles, quase 95% deles, usam a internet todo dia. Então, é uma revolução, né? A gente está vivendo um outro mundo mesmo. Mas esse mundo tem que ser para todos, com condições adequadas para essa conectividade. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou que vai ampliar o uso do prefixo 0303, isso com o objetivo de reduzir aquelas ligações de telemarketing indesejáveis. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Matheus Andrade. Olá para você que nos acompanha. Pois é, o objetivo dessa mudança é reduzir a quantidade excessiva das chamadas telefônicas feitas pelas empresas de telecomunicação. Eu tenho certeza que muita gente se identifica com essa situação. E diante disso, o prefixo 0303 será ampliado a partir do dia 5 de janeiro de 2025. Essa medida também deve equilibrar as regras aplicadas entre diferentes setores e também, claro, facilitar a fiscalização da Anatel, enquanto as prestadoras de telecomunicações vão monitorar e também identificar os responsáveis por essas chamadas excessivas. E olha, já para as empresas que não quiserem aderir a essa mudança, haverá a possibilidade da chamada de origem verificada, onde será possível saber os dados da empresa que fez as chamadas. Toda essa funcionalidade já está em teste, como eu falei, deve ser implantado oficialmente a partir do ano que vem. E olha, uma dica para você é que já está disponível o portal online, olha só, Qual Empresa Me Ligou, que permite consultar qual é a empresa que está realizando essas chamadas excessivas no seu telefone móvel ou fixo. Matheus Andrade para o Boletim Legislativo. Obrigada, Matheus, pelas informações. A gente vai conferir agora as vagas de emprego abertas no PAT nesta terça-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajustador mecânico de manutenção, atendente de balcão, atendente de lanchonete, atendente de lojas e mercados, atendente de mesa, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de agricultura, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção de edifícios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de pedreiro, auxiliar técnico eletrônico, balconista de açougue, borracheiro auxiliar, caldeireiro, camareira de hotel, carpinteiro, chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais, conferente de controle de produção, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro geral, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de instalações, eletricista de manutenção em geral, encarregado do setor de embalagem, fisioterapeuta geral, garçom, instalador de sistemas fotovoltaicos, manicure e pedicure, mecânico de automóveis, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de manutenção de máquinas, mecânico de máquinas pesadas, mecânico montador, monitor de recreação, montador de equipamentos elétricos, montador de estruturas metálicas, motorista carreteiro, operador de escavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de vendas, padeiro, pedreiro, pintor de veículos, polidor de automóveis, profissional de educação física na saúde, recepcionista atendente, repositor de mercadorias, serralheiro industrial, servente de pedreiro, soldador, técnico em segurança do trabalho, trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, vendedor interno, vendedor porta a porta, zelador e zelador de edifício. Ainda vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Sabe aquela sensação constante de cansaço, uma falta de força, de disposição
e desânimo. Pois é, esses são alguns dos sintomas da astenia, um quadro de fraqueza generalizada que pode se manifestar de forma física e psicológica e, claro, comprometer a qualidade de vida do paciente. Verônica é professora há 24 anos e passou por momentos de muito estresse no trabalho. Isso fez com que ela desenvolvesse depressão, além de uma série de doenças. Já tinha um problema de saúde, né, que eu estava tratando há mais de 23 anos, né, foi devido a um parto do meu segundo filho. Eu passei a fazer tratamento, mas era um tratamento tranquilo, só para estabilizar mesmo. Mas o estresse do trabalho foi um dos picos maiores, a ponto assim de ter uma exaustão fora do comum, era muito sono, cansaço, desânimo. Eu perdi cabelo, eu perdi sobrancelha, perdi as unhas. Então, cheguei a sair da unidade de escola, né, no caso que eu trabalhava, de ambulância. A partir desses problemas de saúde, a professora começou a sentir um cansaço fora do normal, que se tornou incapacitante e atrapalhou o rendimento dela dentro e fora da sala de aula. Porque você não tem ânimo para estar com a família, você não tem ânimo para sair até mesmo para o trabalho, que é algo que você precisa, né? É algo necessário na vida. Mas eu comecei a ter vários outros problemas em relação à saúde, né? Comecei a perder outras vitaminas também do corpo, ter que fazer reposição de outras funções, até chegar ao ponto do processo cirúrgico. Você já sentiu um cansaço que não passa mesmo após o descanso? Essa sensação de esgotamento pode ser um caso de astenia. A exaustão excessiva não tem uma causa única, mas pode estar associada a doenças da saúde mental e do organismo. Diferente do burnout, a astenia não está ligada apenas ao trabalho. O cansaço excessivo pode ser desencadeado por vários fatores, como insônia, doenças crônicas, falta de vitaminas, anemia e depressão. A pessoa pode estar com problemas com nutrientes, então a pessoa pode ter uma alimentação defasada, a pessoa pode estar com problema na questão do sono desregrado, a pessoa pode estar com uma série de hábitos que podem produzir também a astenia. O ambiente de trabalho também é um fator muito importante. Não só o ambiente, como a pessoa lida com aquele ambiente de trabalho. Acho que é mais importante ainda que o ambiente de trabalho. E não só com o ambiente de trabalho, como ela lida com as atividades dela do dia a dia. Então a gente tende a procurar a culpar a atividade ou as pessoas que a gente lida no dia a dia. Ao mesmo tempo, nós somos responsáveis em como lidar com esse trabalho e com as pessoas. Então a astenia também está ligada a como eu vejo as coisas, como eu lido com as coisas. Identificar o problema é o primeiro passo para tratá-lo. O psicólogo ressalta a importância de atacar a causa, seja ela qual for, e buscar ajuda. Se eu não percebo que eu venho me desgastando de uma forma não natural, eu começo a me adaptar àquele cansaço. E eu me adaptando àquele cansaço, eu vou ter uma percepção contaminada do quanto eu estou cansado. Com isso, eu vou evoluindo para questões muito mais graves. Então, eu perceber esse processo é um ponto. Se eu tenho algum repertório para isso, eu posso intervir no meu dia a dia para tentar, né, diminuir os prejuízos. Se eu não consigo, mas percebo que eu estou passando por esse processo, procurar um psicoterapeuta especializado para que ele te direcione e faça você entender mais a sua relação com o seu mundo, com o seu trabalho, com o seu lazer, com as pessoas. Após uma série de tratamentos, hoje, Verônica está com a saúde em dia. A prioridade da professora é se cuidar, para não ter de enfrentar o esgotamento novamente. Eu procuro fazer tudo no meu tempo, eu uso o tempo de qualidade com a família, eu busco momentos que me trazem prazer, me trazem paz, eu não fico mais assim preocupada ou trabalhando além daquilo que eu sei que a minha capacidade física e mental pode suportar. Então eu procuro ter um tempo maior para fazer, entregar tudo dentro dos prazos que são solicitados, e eu vou me policiando o tempo inteiro. Eu não deixo mais chegar ao ponto que chegou.
A gente segue no assunto saúde. Hepatites e cirrose. Esses são alguns dos problemas mais comuns que afetam o fígado. Mas essas doenças podem demorar para apresentar sintomas. Por isso, os cuidados preventivos são indispensáveis. Esse é o tema de hoje do quadro Pílulas de Saúde. Olá, meu nome é doutora Lívia Paulucci Porto, sou médica gastroenterologista e vim aqui passar uma informação para vocês sobre o nosso fígado. O fígado é um órgão muito silencioso. Não vamos esperar o fígado dar sintomas, porque pode ser que a gente vai estar tratando de uma doença já muito avançada e muitas vezes uma doença já que não vai mais ter cura. Então vamos sempre investigar antes do pior já ter acontecido. Acompanhe com seu médico de confiança, procure um hepatologista, um gastroenterologista, para estar sempre com a saúde do seu fígado em dia. Faça os exames corretos, um ultrassom do fígado, os exames de sangue necessário que seu médico julgar para você, para que esteja sempre no diagnóstico precoce, na prevenção, para que a gente não precise lidar com uma doença mais avançada e grave. Vamos saber agora como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã na previsão do tempo. Hoje, terça-feira, o tempo segue quente e sem muitas nuvens no céu. A máxima esperada é de 33 e a mínima será de 17. Já amanhã, quarta-feira, o tempo segue parecido como hoje, sol durante todo o dia e durante a noite a possibilidade de garoa. A máxima prevista é de 35 e a mínima é de 20. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Boletim Legislativo. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!